Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos para o segundo dia, a segunda aula, o segundo capítulo desta imersão ao livro de Salmos. Hoje contemplaremos o capítulo 4, 5 e 6. Nós já lemos do 1 ao 3, vimos os seus princípios, vimos as suas verdades, e agora não será diferente nesses 3 capítulos de hoje. Se você puder nos acompanhar nessa leitura, pegue sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4, 5 e 6 no dia de hoje. Acompanhe-nos nessa leitura, fazendo um favor. Então vamos lá, a leitura. Capítulo 4. Um salmo de Davi. Confiança na angústia. Versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicam o seu trigo e o seu vinho. A paz também me deitarei. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Neste capítulo nós vemos, começa com um clamor do salmista, buscando então a atenção de Deus, e ele nos diz no seu versículo 1, Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Aqui o salmista diz que é como se Deus tivesse dado um espaço para ele. E não é isso que ele quer, na verdade, porque quando Deus dá algo semelhante a isso, a um espaço, ou parece que não estamos sentindo a presença de Deus, parece que é um vazio que surge em nosso coração. E sabemos que só na presença de Deus temos paz e alegria no coração. E quando Deus então dá esse espaço para os seus filhos, nós nos sentimos vazios, desamparados, porque é só na presença de Deus que temos largueza de paz e de confiança. Porque é só nele que podemos descansar de verdade. Aqui o salmista ainda diz: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Aqui o salmista está afirmando, que o filho dos homens, no caso o restante, os injustos, homens pecadores, que são filhos dos homens, eles buscam a vaidade e mentira, buscam as coisas vãs deste mundo. E quando se trata do justo, quando é referente do ímpio e do justo, o ímpio é como se perseguisse o justo. Porque a vida do justo, ela é composta de perseguição. E parece que quanto mais o justo caminha, mais a perseguição aumenta, mais a inveja aumenta, mais as mentiras aumentam. E isso é tudo para desestabilizar o justo. Mas sabemos que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E o que quer dizer isso? Que mesmo esse monte de controvérsias, de oposição, se permanecermos firmes, se permanecermos buscando a presença do Senhor, nós prevaleceremos. E
temos de perseverar até o fim, porque é prometido aos que perseverarem coroas. Jesus promete isso, aos que perseverarem até o fim. E aos que perseverarem, aqueles que perseveram, diz assim, diz o versículo 8 deste capítulo 4. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, quando a gente entende isso, nós temos ânimo para perseverar, mas nós temos ânimo para perseverar quando entendemos e colocamos toda a nossa confiança no Senhor, porque é só nele que nós podemos habitar em segurança. Amém. Este foi o capítulo 4 do livro de Salmos. Então vamos para o capítulo seguinte. Capítulo 5, a epígrafe é algo muito interessante porque parece que os capítulos de hoje complementam um ao outro. O capítulo 4, 5 e 6 parece que é um só, porque vamos ler e nós vamos ver a semelhança de um para com o outro. Então a epígrafe diz: proteção contra os ímpios. Nós acabamos de falar que a vida do justo também tem perseguições de outras pessoas e principalmente dos ímpios, não é? Então vamos lá ao capítulo 5, versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende a voz ao meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei e a ti eu vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por sua causa, por causa da multidão de suas transgressões. Pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendestes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. Aleluia, Jesus. Então aqui, como foi dito na epígrafe, proteção contra os ímpios. Aqui é uma oração também, semelhante ao capítulo 4, pedindo ao Senhor que livre esta alma, este homem, o salmista, da maldade do coração dos ímpios, né? Aqui fala assim, ó, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Aqui o salmista não está orando para um Deus desconhecido, ele conhece o Deus que tem. Sabe que Deus, na presença do Senhor, não pode ficar a maldade. A maldade, ela é desfeita, ela é consumida, o pecado, a iniquidade. Na presença de Deus, tudo é revelado, tudo que é mal é desfeito. Então, quando o salmista ajoelha e fala, Senhor, diante de ti não permanece mal. Diante de ti os ímpios são envergonhados.
diante de ti, Senhor. Eu me coloco agora neste momento diante de ti e busco a sua proteção, busco, Senhor, aconselhamento, busco, Senhor, estar diante de ti para que os meus inimigos sejam, então, sejam destruídos. Aqui o salmista no versículo 6 do capítulo 5 diz: destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Olha aí. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, o justo caminha em direção à casa do Pai, em direção ao templo do Pai, e lá faz morada. Mas o ímpio, ele é destruído, ele é aborrecido, porque pratica a maldade, porque mente, porque é fraudulento, é um homem sanguinário. Aqui diz assim, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, porque se rebelam contra ti. Enquanto o justo busca estar mais perto do templo e fazendo morada na casa do Pai, a oração dele é: Senhor, os que praticam a maldade, lança para longe. Os que são iníquos, que têm a boca como um sepulcro aberto, destrua-o, Senhor, e manda para longe. Esses, eu acredito, que são aqueles que já conheceram o poderio de Deus, mas escolheram aborrecer ao Senhor, entristecer ao Senhor com suas ações maldosas. E neste caso, o que o salmista pede é: lança-os para longe. Lança-os para longe. Guarda-me, Senhor, dessas pessoas, dessas pessoas que fazem isso, esse tipo de maldade. Então essa foi a verdade prática deste capítulo 5. Então vamos ler o capítulo 6, que, como eu disse, o capítulo 4, 5 e 6 parece que é uma sequência, mas parece que é um texto só. Então vamos ver a similaridade no capítulo 6 agora. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Versículo 3, ele continua falando: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite inundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Então, podemos notar a similaridade com os capítulos anteriores. Por exemplo, no versículo 8. Então, aqui, meus irmãos, no capítulo 6, a gente vê uma continuação, mas vê uma oração mais profunda. Por quê?
Porque aqui no primeiro versículo a gente já nota uma coisa. O salmista, quando começa a orar a oração, ele diz assim: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. No capítulo 4, nós vimos a confiança do salmista, a confiança na angústia estava no Senhor. No capítulo 5, a gente vê que para livrar dos ímpios e dos maldizentes, mentirosos, a confiança estava no Senhor. Mas agora ele vira a oração, no caso, para refletir o que há dentro dele, refletir a alma dele, porque agora a oração é refletida nele. Ele diz assim no versículo 2: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Então, neste capítulo, o salmista percebe e quer evidenciar a sua fraqueza, a sua pequenez. Nós vemos, continuando o versículo, diz assim: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então, aqui o salmista ele já entra num lugar mais profundo da sua própria alma. E aqui a oração não é mais para livrar dos inimigos, não é mais para livrar da perseguição, não é para livrar mais da perseguição, mas sim agora é para ser curado da sua fraqueza e da perturbação que há em seus próprios ossos. É de uma angústia mais íntima, de uma fraqueza que ele sabe que tem. Então a oração dele é essa neste capítulo 6. A oração anterior era para Deus livrá-lo do mal externo. Agora é para livrá-lo, no capítulo 6, de uma fraqueza interna, de uma perturbação interna. No versículo 4, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. Acho interessante esse versículo, porque o salmista apela para algo além. Ele apela para, como se ele dissesse assim: Senhor, não tem como eu te adorar na morte, não tem como eu te buscar na morte, não tem como eu te buscar se eu estiver morto no sepulcro, se eu estiver frio e estiver já em estado vegetativo. Então aqui ele apela para esse lado, é como se ele dissesse: Senhor, sara-me para que eu continue adorando ao Senhor. Resgata-me desse poço em que eu estou, para que eu prossiga, continue buscando a sua presença. Não tem como lembrar de ti, Senhor, no sepulcro. No sepulcro, quem te louvará? Então, o salmista apela para esse lado. Aqui ele diz assim ainda no versículo 6. No versículo 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite inundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Eu não sei os irmãos, mas eu não consigo imaginar uma situação assim. Eu creio que todos já tivemos uma experiência com Deus a ponto de chorarmos intensamente, mas a ponto de chorar uma noite inteira e inundar a cama. Talvez ele tenha usado de um pouco de exagero, né, para trazer essa percepção de tanto sofrimento que ele estava passando, mas eu não consigo imaginar uma situação dessa, a que ponto uma pessoa chegou para sentir tal sofrimento. E aqui ele fala: já estou cansado do meu gemido, toda a noite inundo a minha cama. E eu acho interessante que mesmo ele sofrendo tanto, mesmo chegando a tal ponto, ele não recorreu a outra coisa, senão recorreu ao seu Senhor, o nosso Deus, que é o Pai de nossas almas. Então, algo que eu aprendo muito com isso, que mesmo em gemidos, sem palavras, às vezes só chorando muito, às vezes a única coisa que você tem para falar com Deus é uma lágrima escorrendo no seu rosto, mas é melhor que seja para Ele, porque Ele pode resolver e te dar a paz que você talvez esteja procurando. Só em Deus.
Olha o versículo 7, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa dos meus inimigos. Talvez de tanto chorar, de tanto buscar o Senhor, de tanto prantear na presença do Senhor, buscando talvez um livramento. O Senhor, esse versículo é maravilhoso, porque aqui a gente já vê o desfecho do capítulo. Versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Eu acho interessante que ele não fala, o Senhor talvez me ouviu, o Senhor talvez me ouvirá. É bem possível que ele me ouça, ele não fica em dúvida. O versículo 9, ele é bem objetivo. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. E o versículo 10 é o fechamento dizendo: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Então aqui a gente vê um desfecho desses 3 capítulos, que é uma conclusão maravilhosa que, apesar das perseguições, das angústias que passamos, da tristeza imensa que a nossa alma pode chegar por causa das perseguições, nós temos um Deus que é o nosso escudo, a nossa fortaleza, que aqui o salmista diz com certeza: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então a gente tem que ter essa mesma confiança no Senhor. Quando dobrarmos o nosso joelho, mesmo que seja apenas lágrimas, o nosso coração já esteja com aquela certeza: o Senhor já ouviu a minha súplica. Eu quero deixar essa palavra com os irmãos nessa noite. Aqui está à noite, eu não sei que horas você vai assistir este vídeo, mas que você possa ficar com essa palavra em seu coração. Que quando você dobrar os seus joelhos e buscá-lo verdadeiramente, tenha certeza que Ele já ouviu a sua oração. Entregue tudo ao Senhor, seja transparente com o Senhor. Todos os capítulos até o momento que a gente já viu, a gente viu um derramamento de transparência diante do Senhor. A gente vê o salmista sendo bem transparente com tudo que ele sente e apresentando todas as suas necessidades ali de socorro, de angústia, de temor. Mas aí a gente vê o desfecho, né? Que o Senhor já ouviu a oração, já ouviu a súplica e aceitará a sua petição. Tenha essa mesma confiança e tenha certeza de que, se verdadeiramente buscar o Senhor, Ele estará lá para ser o seu escudo. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Fiquem em paz e continuem confiando no Senhor, pois Ele é o nosso socorro.